Olá, meu nome é Douglas Serpa Jaques, estou aqui em nome do Grupo Espírita Irmão Ismael e para iniciar nós vamos fazer uma pequena leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, o item 5 conta o seguinte: Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com o homem, que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: Como isso pode se dar? E Jesus lhe disse: Que sois mestre em Israel, ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E aqui fica bem claro o pensamento de Jesus falando sobre a reencarnação. Nós vamos pedir agora, nesse instante, que os bons amigos espirituais estejam com todos nós, que esteja onde quer que nós estejamos assistindo essa palestra, que eles possam estar conosco, que eles possam cuidar de nós nesse instante e ampliar nossa capacidade de entendimento. Permita, Pai, que assim seja. A palestra de hoje, meus amigos, é sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Para falar nisso, nós primeiro vamos introduzir um pouco Jesus, né? Como é que os judeus aguardavam Jesus? Como é que os judeus estavam esperando Jesus? Os judeus, como a primeira grande religião monoteísta do mundo, eles tinham bastante contato com a mediunidade através dos profetas. E os profetas, então, de várias formas ajudaram eles no seu entendimento, mas nós temos entre as profecias deles a chegada de um salvador do povo judeu, alguém que iria ajudar o povo judeu a sair das garras do inimigo, seria alguém extremamente poderoso, capaz de expulsar os inimigos e seria o líder para ampliar o reino judaico, para estabelecer eles como povo eleito. Então, essa era a expectativa dos judeus quanto a Jesus, e por isso a maioria deles acabou não reconhecendo a Jesus, porque ele não estava se apresentando dessa forma para os judeus. Como é que Jesus se demonstrou, então? Com outras características que não as que eles aguardavam. Jesus era extremamente humilde no falar, humilde no agir, era exemplar nesse aspecto. Era bastante cativante no falar, ele tinha um carisma muito grande, ele acabava se envolvendo e envolvendo as pessoas quando falava de uma maneira muito bonita, de uma palavra extremamente consoladora, ajudando as pessoas nas suas dificuldades, ajudando as pessoas com os seus problemas. Indulgente, ele não cuidava do erro dos outros, ele
via apenas o lado bom das pessoas. Tinha uma grande capacidade de oratória, de falar em público para grandes multidões ou para públicos cultos, para públicos também humildes. Então, ele tinha essa capacidade de falar muito grande. Uma sabedoria que chegava a impressionar até mesmo as pessoas mais cultas da época. Ele tinha condições de conversar de igual para um rei, para um sacerdote, para um comerciante que tivesse viajado muitos lugares do Oriente Médio, da Ásia. Então, ele tinha condições de lidar de igual com o conhecimento da época. E um grande amor, ele tem um grande amor que acolhe a todos sem distinção, sem preconceito, sem verificar de qual povo que se trata, sem verificar de qual condição social. Ele sempre acolheu a todos com bastante amor e bastante carinho. E Jesus, então, ele veio trazer essa mensagem e ela acaba falando de Deus, mas também quebrando a ideia que os judeus tinham sobre Jesus. Eles tinham uma ideia de que Deus era parcial, partidário, ele ficava do lado de um povo e do lado de algumas pessoas, não de outras. Ele escolhia as pessoas que eram preferidas dele. Ele acabava sendo também vingativo, que quando as pessoas não faziam o que ele pedia, ele acabava demonstrando a sua ira. Era um deus bélico, como se fosse um general. Ele acabava ficando do lado de um povo durante a guerra para que o outro fosse derrotado. Ele acabava ajudando um povo durante a guerra para acontecer a vitória. Ele era muito mais um general que comandava a batalha do que de qualquer outra forma. Ele era extremamente intransigente, então ele era exigente e intransigente, ele fazia exigências e não admitia que as pessoas não fizessem o que ele pedia. Ele cobrava muito, ele era muito exigente. E acabava, por isso, impondo muito medo. Essa visão de Deus que os judeus tinham na época, que era um Deus único, mas para isso era um Deus todo-poderoso, e como Deus todo-poderoso, ele deveria ser maior do que tudo, mas também tinha todas essas questões de ser exigente com uma divindade, querer coisas das pessoas. E Jesus veio modificar essa visão, trazendo uma nova imagem sobre Deus. Ele começou a falar que Deus é imparcial e extremamente justo. Imparcial porque ele não escolhe lados. Imparcial porque ele trata a todos da mesma maneira e trata a todos com justiça. Ele é indulgente porque ele conhece os nossos erros, mas ainda assim ele continua investindo no nosso progresso, ele continua tentando fazer com que a gente cresça, então ele está muitas vezes perdoando para que nós venhamos a nos superar e nos melhorar. Ele está sempre sendo tolerante conosco para que a gente se supere e se melhore. Ele é compassivo como um pai. E aqui a visão é que ele tenta proteger, ele tenta amparar, ele tenta utilizar de todas as qualidades de um pai que zela pela sua família. Essa era a visão que Jesus colocou, mas certamente hoje também seria encaixável nessa visão, que seria também não apenas como um pai zeloso, mas como uma mãe amorosa. Hoje, na sociedade que é bem mais tranquila de se falar isso, na época era muito patriarcal, muito preconceituosa, hoje nós podemos dizer que Deus é um pai zeloso e uma mãe amorosa que ama todos os seus filhos e que quer o bem para todos. Então se torna então um Deus muito mais compreensivo, tolerante, já falei também indulgente, um Deus construído em cima do amor. O amor que ele tem pelos seus filhos, pela sua criação, o amor que ele tem que nos permite compartilhar de tudo isso que ele nos dá em vida. E então nós temos também que, por ser tão amoroso, ele acaba sendo caridoso conosco. Ele nos dá bastante coisas, nos dá muitas oportunidades, nos dá muito a mais do que merecemos muitas vezes. Porque dentro de todo esse amor e de toda essa compreensão, ele quer que nós tenhamos oportunidades para crescer. Agora que já falamos um pouco de Jesus, sobre a visão dele sobre Deus, nós vamos nos concentrar no que Kardec faz.
Kardec, então, ele como não era um médium ostensivo, ele não escrevia, ele não ouvia, ele não via os espíritos, ele utilizava dos médiuns ao seu redor para poder fazer perguntas aos espíritos. Ele ia até as reuniões feitas nas casas dos médiuns, na época. Então, ele fazia as perguntas. Ele muitas vezes trazia perguntas já elaboradas, fazia a mesma pergunta através para vários espíritos diferentes, em várias reuniões diferentes, e comparava as respostas. Algumas vezes as respostas tinham pequenas diferentes, outras vezes elas eram bastante parecidas. Então, ele fazia uma seleção das melhores respostas para poder publicar, tanto na Revista Espírita como no Livro dos Espíritos, que foi a primeira publicação dele de todas, trazendo essas questões. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? E os Espíritos resumem a resposta de uma maneira muito tranquila, dizendo sobre benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eles reúnem a resposta em 3 itens muito simples, que ficam bem evidentes quando a gente lê o Evangelho, quando a gente fica sabendo da vida de Jesus. Benevolência para com os outros. Ser bondoso e benevolente para qualquer pessoa. Todas, sem distinção. Indulgente com as imperfeições. Sabendo que nós, espíritos aqui, estamos encarnados com diversas imperfeições, ainda assim ele nunca impediu ninguém de ter e falar com ele, e ele sempre acolheu a todos e sempre foi indulgente com as imperfeições. Mesmo com momentos de cólera, com momentos de ira, ele sempre foi bastante indulgente conosco. Quando, por exemplo, Pedro corta a orelha do soldado romano quando está capturando Jesus, ele vai lá e diz que não é para fazer isso, ele acalma a situação, ele é compassivo, ele faz com que os apóstolos entendam que aquele não é o caminho. E por fim, perdão das ofensas, mesmo quando as pessoas insistem em fazer errado, o perdão é um exemplo constante que Jesus nos traz. Então, esses são os 3 fundamentos para a caridade: ser bondoso para com os outros, não ver o mal dos outros e perdoar o mal quando ele acontece. Não ignorando o mal, mas perdoando, porque não nos cabe julgar. Depois, uma coisa interessante, que quando Jesus, ele volta e meia faz uso da palavra de amor e de caridade, muitas vezes comparando Deus a um pai ou a um rei, mas também muitas vezes falando diretamente sobre a nossa necessidade de convívio uns com os outros. E isso acaba sendo um choque muito grande para a sociedade. Porque eles estavam esperando um Jesus general que viesse guiar os judeus sobre as batalhas, e na verdade Jesus veio falar sobre amor, ele veio ensinar sobre caridade, ele veio demonstrar isso. Isso acabou sendo bastante chocante para todos os que acabavam ouvindo Jesus. E Jesus, com o seu grande carisma, seu grande poder de oratória, sempre que ele falava sobre Deus, ele falava de amor, ele comparava Deus a um pai. Isso foi aproximando as pessoas da figura de Deus. Eles começaram a entender, então, que o Deus está muito mais próximo do que a gente imaginava antes. Ele está sempre conosco, querendo o nosso bem, querendo a paz, querendo que a gente possa se afinizar com ele, sintonizar com ele e sentir da mesma maneira que ele sente esse amor por nós, que a gente possa sentir esse amor por ele. Então esse amor ele se torna a base de todas as relações humanas. Então ele acaba sendo base não só na família, mas também nas nossas relações com as nossas amizades, com os nossos colegas de trabalho, com todas as pessoas ao nosso redor. Esse grande amor acaba sendo a mensagem de Jesus, e isso acaba tocando muito as pessoas, porque elas estão necessitadas desse amor, desse carinho, desse amparo, e Jesus traz isso de uma maneira muito evidente. Caridade para com todos, sem preconceitos, sem humilhações, justa e amorosa. Uma caridade feita de forma tranquila, de uma hora sem humilhar as pessoas, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de distinção, todos recebendo essa caridade de uma maneira muito justa e muito amorosa. E é isso que impacta, é isso que Jesus acaba trazendo
e que nos impressiona até hoje. E que isso acabou impulsionando a tantos outros depois de Jesus, os apóstolos, tantos outros espíritos que reencarnaram no mundo trazendo as suas missões de caridade, que nós hoje os reconhecemos como elevados espíritos missionários em várias e várias partes do mundo, no folclore de todos os povos, na história de todos os povos, sempre tiveram missionários de Jesus trazendo esses exemplos de caridade. Ele coloca no texto do Livro dos Espíritos, tem comentário de Kardec que ele coloca assim que amor e caridade são complemento da lei de amor e justiça. Porque amar o próximo é fazer o bem máximo que tem ao nosso alcance, que não seja possível. E nós gostaríamos que fosse nos feito também. Então acaba sendo uma regra de conduta e de convívio. Amor e caridade é um complemento da lei de justiça, porque permite que a gente possa trabalhar sempre da melhor maneira pelo próximo, sabendo que o próximo também poderá trabalhar da melhor maneira conosco. Deus, e a lei de justiça, amor e caridade sempre são constantes no exemplo de Jesus. Quando ele fala de Deus, ele mostra esse Deus justo, esse Deus amoroso, esse Deus que faz o bem pela sua família, pelas suas criaturas. Jesus também traz para nós o amai-vos uns aos outros como irmãos. Ou seja, nós, entendendo Deus como o Criador de todos, nós começamos a deixar crescer em nós esse amor que respeita a todos ao nosso redor, sem preconceito, sem distinção nenhuma. Todas as pessoas ao nosso redor, de qualquer religião, de qualquer origem étnica, de qualquer país, de qualquer religiosidade ou de qualquer sexualidade. Nós conseguimos fazer isso de uma maneira muito mais tranquila quando esse amor nasce no nosso coração. E também aquela regra de fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito para nós, ela acaba resumindo muito essa caridade. Porque a gente se coloca no lugar do próximo e começa a se questionar: o que eu gostaria que fizessem para mim nessa situação? O que eu gostaria que os outros pudessem me ajudar nessa situação? Porque daí nós estamos falando de empatia, estamos falando de compaixão, estamos falando do exercício de abstrair a situação e se colocar no lugar do próximo e pensar se muitas vezes a gente não agiria da mesma maneira com as pessoas ao nosso redor. Ele coloca também que a caridade, segundo Jesus, ele não se restringe à esmola, porque a esmola ela é necessária no primeiro momento, sim. A pessoa que está com fome, ela não vai ouvir a palavra amor que tu está falando. Ela está preocupada com a necessidade imediata dela de fome. A pessoa que está com frio, ela não vai ter condições de, de refletir muito sobre caridade, sobre amor. Essas pessoas precisam, e a esmola ela é necessária nos primeiros momentos, sim. Mas a caridade ele acaba abrangendo todas as relações que nos achamos nos nossos semelhantes, no convívio, na tolerância, na educação, muitas vezes emprestar o ombro para alguém desabafar, muitas vezes dar atenção para as pessoas, muitas vezes ser caridoso nos mais diversos níveis possíveis. Muitas vezes convivendo com colegas de trabalho difíceis, com chefes difíceis, muitas vezes tendo que tolerar pessoas de opiniões diferentes, mas convivendo, porque sabendo que as pessoas podem ser diferentes e ter opiniões diferentes, porque todos estamos em níveis evolutivos muito diferentes. E é aí que está a caridade, que o Espiritismo nos permite. A gente começa a compreender isso de maneira mais tranquila. Essa caridade ela nos prescreve indulgência, porque da indulgência também nós precisamos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados. A indulgência é olhar apenas a melhor parte das pessoas, é dar chance para que elas demonstrem isso, não se importando tanto com as dificuldades, com os erros, com os vícios, mas sempre incentivando as pessoas a se melhorarem. Esse amor, essa caridade se torna tão importante que os apóstolos compreendem essa mensagem e continuam ela mais adiante. Nós encontramos várias citações sobre amor e caridade. Por exemplo, na primeira epístola de Pedro, ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Não apenas que a atitude do amor ela afasta as nossas dificuldades, os nossos defeitos,
porque ela se sobrepõe como característica quando a gente se esforça por ela. Muitas vezes a gente tem uma visão sobre certa pessoa, mas quando ela age dentro da caridade do bem, quando a gente descobre que ela tem atitudes de caridade, como a gente começa a ver ela com outros olhos, como a gente começa a enxergar ela de uma maneira melhor. Mas aqui também o amor cobre a multidão de pecados, como o amor, acima de todos nós, é muito maior que os nossos defeitos. Nós encontramos na primeira epístola aos Coríntios, agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Aqui, Paulo, o apóstolo, ele destaca a importância da caridade dentre todas as virtudes, falando que todos nós devemos agir na caridade, porque é isso que vai modificar o mundo. Nós encontramos ainda na epístola de Tiago, assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não adianta ter fé se nós não agimos na caridade. Não adianta ter fé se nós não agimos com amor. E Tiago destaca isso muito gravemente para que a gente possa entender isso. Nós continuamos aqui, o próprio apóstolo Paulo traz aquela figura tão linda que tantos nós conhecemos, inclusive através da música. Quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, quando eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os mistérios e toda a ciência, quando eu tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar a montanha, e quando eu tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado. Mesmo com tudo isso, ele coloca, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Porque todas essas atitudes, todos esses conhecimentos podem ser adquiridos, mesmo que a pessoa não tenha caridade. Ela pode sim se estudar bastante, se dedicar para poder aprender línguas. Ele pode ter mediunidade como profecia, entender um pouco mais do mundo espiritual. Ele pode ter muita fé. Ele pode, inclusive, agir com ações para entregar bens e alimentar os pobres, e pode se tornar um mártir. Mas se ele não fizer isso pelos motivos adequados, se ele não fizer isso com caridade, se ele não fizer isso com amor no coração, isso não terá servido para a evolução dele. Isso é tão importante que dentro do Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo todo chamado Fora da Caridade, a Nossa Salvação. Nele, os Espíritos destacam que não é fora da Igreja a nossa salvação, não é fora do Espiritismo que é a nossa salvação. Não adianta ter fé numa religião, não adianta ser espírita, isso não vai nos garantir nada para o mundo após a desencarnação, o mundo quando nós retornarmos ao mundo espiritual. O que vai destacar a gente como espírito que progrediu nessa encarnação é o quanto de caridade a gente consegue fazer. É o quantos amigos nós fizemos, quantas lágrimas enxugamos, quantas pessoas nós ajudamos. Como naquela figura de linguagem de toda vez que fizerdes a um desses necessitados, é a mim que vocês estão fazendo, nos disse Jesus. Então, quando vestir, quando doar, sempre que a gente fizer essa caridade, é a Ele que nós estamos homenageando naquele instante. Então, meus amigos, essa acaba sendo a grande mensagem de Jesus. A caridade, tão importante, que fala de benevolência, indulgência e perdão. A caridade que nós devemos aprender a ter no nosso coração para distribuir as pessoas ao nosso redor. Essa é a mensagem de hoje que nós aqui do Grupo Espírita de Irmão Ismael trazemos a todos. E eu vou convidar a todos nesse instante para um momento de prece, um momento de irradiação. Que Deus nos permita agora a presença de bons e elevados amigos espirituais. Que esses amigos espirituais possam ajudar a todos nós nesse instante. Dentro das nossas casas, dentro do nosso ambiente de trabalho, que essa luz possa alcançar todos nós nesse instante. Que o bondoso Pai Celestial nos permita
e nos abençoe esse instante. Que Ele nos permita que o Mestre Jesus possa lá do alto olhar por nós nesse instante. Nós te pedimos, Mestre Jesus, impõe as tuas mãos sobre todos nós, impõe as tuas mãos sobre a humanidade. Traz para todos nós um pouco da tua luz, traz essas energias divinas tão sublimes, que essas energias possam alcançar a todos nós nesse instante. Que essa luz possa iluminar o coração de cada um e despertar a caridade em cada um de nós. Que o mundo possa receber essas energias. Que cada espírito guardião possa multiplicar essas forças e entregar para cada um de nós necessitados. Tanto aqueles que estão conosco aqui em vida, como os espíritos já desencarnados, todos recebam essa luz e essa paz. E que essa força divina possa nos dar coragem para esse momento de enfrentamento, para esse momento em que nós precisamos nos unirmos em fé, nos unimos num esforço para obedecer, inclusive, às orientações da área de saúde, mas também em fé, sabendo que todos, de todas as formas, em todos os momentos, tudo está conforme a bondade de Deus, a bondade do Pai. E que nós vamos sim crescer e vamos sim evoluir para as próximas etapas que nos esperam de progresso, de luz e de paz. Que essas energias sejam entregues também a todas as pessoas que estejam doentes, as que estão hospitaladas, as que estão aguardando leito, as que estão em casa, isoladas nesse instante para tratamento. Que a fé possa auxiliá-los, que a tua força e a tua luz possa consolá-los. E que todas essas forças e todas essas energias possam trazer o equilíbrio, a paz que nós tanto precisamos para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente. E que nós possamos fazer a nossa parte, continuar com força e determinação o nosso esforço pessoal para crescer como espíritos. Permita, Pai, que assim seja. Que Deus esteja com todos vós. Até uma próxima.